Prótese do quadril em jovens. Olá, meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista com ênfase na área do quadril e hoje estou aqui novamente com o grupo Meu Quadril para falar para vocês sobre esse tema que sempre gera um certo estado de ansiedade, não só nos pacientes, como talvez vocês possam pensar, mas gera muita ansiedade também nos médicos. Então, pessoal, boa noite aos meus queridos amigos e colegas. Mandem aí um boa noite para o pessoal. Boa noite a todos. João Lopo falando de Belo Horizonte. Um grande abraço a todos. Olá, Inácio. Desculpa que eu Boa noite falei a aqui porque todos. estava na ordem do... Boa noite a todos. Obrigado por estarem acompanhando já aí. Inácio Ventura de Brasília. Brunão. Boa noite, Bruno aqui do Rio. Em nome do Meu Quadril, agradecendo aí. Vocês têm dado de retorno pra gente, têm gostado muito das lives, né? Sempre legal. Isso aí foi uma experiência que eu estou tendo aqui também, que o Bruno citou, né? O pessoal está dando um retorno muito positivo das lives, está gostando de ouvir nós quatro discutir um assunto. Vocês também estão tendo esse retorno aí, João, Inácio? Sim, com certeza. Muito mesmo. Impressionante. Muitos pacientes dizendo que gostaram da ideia e dando feedback positivo, assim. Realmente do Maravilha. formato que está sendo feito. Coisa boa. Então, vamos entrar nesse tema aí e vocês viram aí que no início eu falei assim, né? Deixa eu aproveitar e pedir para o pessoal que está nos assistindo, nos digam de onde que vocês são. A gente olha nos comentários ali e a gente, como eu sempre falo, a gente vai selecionar algumas perguntas para depois, a gente vai falar do tema aqui. A pergunta não precisa necessariamente ser sobre prótese do quadril em jovem, pode ser pergunta em qualquer questão relacionada ao quadril, e no final a gente vai selecionar, mas a gente sempre fica de olho, aí o João é especialista em ficar de olho aí nas perguntas que aparecem, a gente vai recolhendo as perguntas, né? Então vocês viram que na introdução ali eu falei o seguinte, sempre uma questão que causa desconforto e ansiedade tanto nos pacientes quanto nos médicos. Então, vamos abordar esse tópico aí de início? Vamos sim. Boa. Inácio acho que causa vai mais do que desconforto, causa até algumas discussões, né? Vamos dizer. Mas assim, eu acho interessante ter colocado isso, e aí não sei nem com qual dos dois aspectos que eu vou comentar rapidamente que você falou, se é desconforto e desconfiança em relação a médicos de maneira geral, ou a colegas ortopedistas mesmo. Ao próprio especialista, eu diria que eu acho que ninguém gosta de fazer a prótese no paciente jovem, né? Eu vejo como artrose no paciente jovem, né? Ela é sempre um dilema, né? É difícil de tratar e a gente, especialmente nós, né? Que a gente tem um carinho tão grande pela preservação do quadril, né? Mas acima de tudo, a gente acha que é necessário preservar a função da vida da pessoa, a pessoa ter uma vida livre de dor, acima do que simplesmente preservar o quadril a qualquer custo, uma vez que quando ele estiver completamente gasto, as nossas mãos vão ficando mais atadas, né? Eu acho que foi nesse sentido que eu quis dizer. Sim. Eu acho assim que é exatamente isso que você botou. Independente do desconforto que possa causar, a gente tem que colocar as coisas nos seus devidos lugares. O que é prioridade, quem é o mais importante, qual a conduta que vai trazer o foco de nós tratarmos nosso paciente, que é qualidade de vida e ausência de dor de todos eles. É isso que a gente busca. Eu gostaria de preservar, tá? Eu gostaria, a gente sempre tenta isso até o último momento, né? Especialmente nós, e eu coloco isso como uma vantagem, falo isso até para os pacientes no consultório, falo, você pode ficar completamente tranquilo aqui na frente que você não vai ter um tipo de viés de indicação aqui, porque para mim é interessante e eu uso como tratamento de uma ponta a outra. Se você for ficar plenamente bem, funcional, somente com a fisioterapia, é isso que a gente vai buscar. Se a gente tiver que ir para a cirurgia, a gente vai para a cirurgia. Eu estou dizendo isso porque tem muita gente aí que fica meio vidrado em um tipo de técnica só e então todos os pacientes viram indicação para aquela técnica. Eu achei essa tua colocação muito boa, né, Inácio? Como nós somos amantes assim da cirurgia preservadora, a gente atua em todo o espectro do gradiente que é a doença
artrose, né? Desde a ausência de artrose e a presença de sintomas e alterações morfológicas, que seria o impacto femoroacetabular num espectro. Então, imaginem só, olha o espectro que a gente tem de tratamento. De um lado, o paciente que não tem artrose, tem só uma alteração morfológica sabidamente que causa artrose e que está com dor, então ele tem ausência da artrose, a gente trata desde esse paciente, até o extremo oposto, que é o paciente sintomático com artrose avançada que não é mais responsivo a outras terapias não substitutivas. Então, no momento que tu tem na mão todo o espectro do tratamento da artrose, tu fica seguro em indicar apenas quando é necessário e apenas quando não tem mais outras alternativas viáveis, né? Sim, com certeza. exatamente. Isso aí é Sim. super importante, né? Você determina. Eu acho que até o paciente, o que o Nácio comentou, né? O paciente entende que se a gente acaba chegando naquela indicação, né? E ele nos conhecendo, né? Ainda mais agora com essas lives que a gente está fazendo, né? E as nossas, do ponto de vista isolados, né? A gente fazendo, como a gente coloca o nosso ponto de vista com relação às opções de tratamento para artrose, quando a gente decide com ele que a prótese é a última opção, ou a melhor opção naquele momento, ele entende, ele fala assim, poxa, se ele decidiu isso comigo aqui é porque eu tenho certeza que nenhuma outra opção é viável, né? Isso dá eu acho que isso é importantíssimo, essa credibilidade que a gente tem de todo o espectro de possibilidades, a gente consegue tentar conversar com o paciente, né? Se vocês me permitirem, hoje eu fiz uma pequena aulinha. Eu queria testar aí o compartilhamento de tela. Opa! Vamos lá. Aí Uma honra, sim. será uma honra para nós, João, pelo amor de Pode? Deus. Se Claro, você deve. permitir, se você permitir, a gente acompanhar. É uma honra. Vamos lá. Espero que gostem. Então vamos lá. Vai lá, João. Primeiro eu vou no compartilhamento e depois eu... né? Vai, tenta ao vivo aí que não tem problema. Tá, vamos lá. Eu tô de olho nas perguntas, a gente está vendo as perguntas de vocês, a gente vai responder. Já vi uma pergunta interessante: se é possível fazer prótese em pacientes que tiveram sequelas de osteomielite. Uma pergunta bem interessante, eu acho que depois a gente vale a pena a gente abordar essa pergunta, né? Então, Lucineide, fica atenta que nós vamos abordar essa pergunta aí depois, tá? Eu achei importante, eu gostei dessa pergunta aí. Vai lá, João, pode tentar aí. Só tô falando Ele tá falando que eu teria que reinicializar. Eu vou fazer o seguinte, eu posso te mandar aí, Davi, aí você... mandar o quê? A aula? E ela tá feita em que software? PDF, pode ser? PDF? Pode. Pode? Então tá. Então vamos conversando, enquanto isso eu vou te mandando. Tá, então eu vou pedir pro Bruno e pro Inácio, comecem já a abordar o tema aí, que eu tento ajudar com o João, mas a gente vai estar aqui na tela ouvindo vocês aí. Então, Vai me mandar como, João? Essa aí a gente vai tocando aqui e tal. Ok. Não, acho que eles nem vão sair. Não, acho que vale explorar isso aí um pouquinho mais. E em relação a isso, que a gente já comentou até em outras lives, esse conceito que muitos têm da prótese ser proibida no paciente jovem, né? Isso é o cerne da discussão, de toda a discussão de hoje, e que a gente tem que deixar claro aqui, que a partir de tudo que a gente vai discutir aqui, vocês vão entender bem que isso não existe, tá? A gente vai discutir o porquê existe esse conceito, e como que nós não concordamos de maneira nenhuma com ele. Então, foi interessante essa introdução aí do Gusmão e esse aspecto que o Bruno colocou, de deixar bem claro a nossa opinião não é enviesada, porque nós oferecemos todos os tipos de tratamento para o quadril, desde a prevenção, passando pela preservação e indo até a substituição, que é a prótese. Então, no momento em que nós falamos que a gente acha que a melhor opção para aquele paciente é a substituição, é porque realmente a gente acha que não coube mais nenhuma das outras tentativas, tá? Não vai ter nenhum tipo de opinião, como eu escuto, eu já escutei médicos, assim, pacientes relatando para mim de médicos chegarem ao cúmulo do paciente, por exemplo, com uma artrose inicial, chegar no consultório, o paciente chegou para mim e falou assim, doutor, eu mostrei, ele olhou meu raio-x e falou que isso aqui vai ser prótese em algum momento. Enquanto não for, não precisaria nem voltar nele mais. Então, quando eu escuto um negócio desse, e não são poucos que falam isso, chega a doer isso aí em mim, é mais né? comum do que se imagina, né? Porque o que a gente vê é que os pacientes, eles têm uma notícia que é uma notícia complexa, né? É óbvio, você receber isso numa consulta, né, com o especialista, mas você não tem opções, né?
Então, se... o João entrou aqui. Eu acho que eu consegui. Eu não tenho certeza. Deu certo? Joia, deu certinho. Entrou aqui. Tá, João. Então, tu que manda aí, João, eu só vou passar os slides para ti. Botar. Tá, então eu fiz essa apresentação aqui bem breve, né, para não ficar muito entediante também, porque é um assunto muito técnico aí para os nossos ouvintes, mas só de forma conceitual, o que a gente tem como uma prótese de quadril para pacientes extremamente jovens seria aquele paciente que ele tem menos de 30 anos de idade. E eu selecionei esse arquivo, pode passar o próximo, Davi? Esse artigo, porque ele vem de um grupo que é um grupo muito forte, que com expoentes, né, de cirurgiões aí que todos nós conhecemos, o Pokoski, o Callahan, que é um cirurgião americano já bem antigo, né, chefe lá da cadeia norte-americana de cirurgia do quadril, o Cloise, né, que são pessoas aí muito expoentes mesmo na cirurgia de quadril no mundo, né, são nomes fortes. E ele foi publicado no Journal American Academy of Orthopedic Surgery, em 2012, e mostra aí como que é a dificuldade, né, mesmo assim, é uma dificuldade mundial de se lidar com esse tipo de situação. E a grande questão era, no caso em se fazer a cirurgia de prótese de quadril nesses pacientes aí, pacientes extremamente jovens, são aqueles com menos de 30 anos de idade, se teria ou não um bom resultado e quais são as causas, né, que são mais identificadas como fonte, né, da origem desse problema. Aí pode passar o próximo, por favor, Davi. Então, eles colocam nessa tabela aí, né, quais são as principais causas da necessidade de uma cirurgia de prótese no paciente muito jovem, né, com menos de 30 anos de idade. Então, tem ali a osteonecrose secundária, a osteoartrite, a artrite reumatoide juvenil, que seria uma causa até muito frequente, muito estudada, né, de pacientes que necessitam aí do uso da prótese de quadril, né? A condrólise idiopática, osteogênese imperfecta, a displasia proximal do fêmur, outras alterações reumatológicas, a espondilite anquilosante. O nosso ouvinte ele perguntou da pioartrite, mas aqui no Brasil eu vejo a pioartrite como uma causa importante, né? Falando um pouco aí da pioartrite, né, que é a infecção na articulação da criança, ela é frequente, principalmente naqueles países onde não tinha ainda um desenvolvimento tanto na parte médica quanto de infraestrutura, né? E aí pegando mesmo as condições básicas de higiene, mas também de diagnóstico precoce ou de acesso a um sistema de saúde. Então eu vejo a pergunta até do ouvinte, eu acho muito importante, muito interessante, aqui no Brasil eu colocaria como uma origem importante aí da artrose, né, no quadril precoce. Aí pode passar o próximo, Davi, por favor. E uma coisa que eles acharam como importante nesse estudo e que me chamou também a atenção, esse é um grupo americano. O que vocês esperariam? Qual que seria a prótese mais utilizada que vocês imaginam que eles usariam? A prótese cimentada ou não cimentada? Não cimentada. Americano, né? Sem dúvida. Americano. Depende do ano da publicação, 2012. Também esperaria o não cimentado, 2012. Pois também me surpreendeu. Nesse artigo mostra que a preferência nesses pacientes são para próteses cimentadas. O fêmur cimentada. Olha que interessante. Interessante. Bom, depois eu te pergunto isso aí. Tá. Mas foi uma coisa que me chamou o interesse aí, porque a gente sabe que há essa diferença, né, de escolas, né, americana e a escola europeia, sendo que a escola europeia ela tende mais a fazer a prótese híbrida, né, que seria o fêmur cimentado e a parte acetabular não cimentada. E já esse artigo aqui, que é da escola americana, e fala mais da prótese não cimentada. E aqui ele coloca outras causas secundárias aí, no caso da artrose, por exemplo. Eu tenho um paciente com menos de 30 anos de idade. E esse paciente com menos de 30 anos de idade, ele passou por toda essa gama de tratamento, diagnósticos, e ele evoluiu para um estado de artrose muito avançado no quadril. Um estado tal que não cabia mais nenhum tratamento para esse paciente. Então, eles levantaram esses casos e olharam quais que eram as principais causas. E tem lá, em primeiro lugar, a displasia do quadril, a doença de Pertz, né, que é frequente também aqui no Brasil, e o Pertz aí para os nossos ouvintes seria a necrose no paciente jovem, tá?
o deslizamento epifisar da cabeça femoral, né, que é a SCAF, a artrose pós-traumática, que seria por algum acidente que a criança sofreu ou o adulto jovem sofreu, a osteocondrite dissecante, né, assim como a gente tem no joelho, no quadril também, e causas não específicas, né? Mais uma vez aí, concordo com o nosso ouvinte que faltou para mim aí, no caso do Brasil, as infecções, né, que seria a pioartrite. Mas aí, de qualquer forma, ficou a displasia do quadril como a principal causa. Aí pode passar o próximo, Davi, por favor? Eu acho até que uma hora dessas a gente deveria fazer lives, uma live, eu acho interessante, abordando as doenças da infância, talvez elas em separado, né? Tipo, eu acho que esse pessoal, eles. Deixa eu dar uma pausa aqui, só um pouquinho. Eu não sei se vocês notam isso também, até para a gente dar uma quebradinha assim e dar uma conversada entre um tópico e outro, e eu noto que o pessoal que tem essas doenças na infância, eles são bem carentes de informação, assim, né? Então, assim, tanto da displasia do quadril, pértice, epifisiólise. Porque quando eles eram pequenos, eles tiveram esse problema e os pais deles que acompanharam o tratamento, e aí chega um momento que ele sai do ortopedista pediátrico e às vezes ele cai num limbo, que ele não segue um acompanhamento tanto com alguém e ele fica meio perdido. Eu vejo que é bem frequente, eu acompanhava e depois eu acompanhei com o ortopedista pediátrico, né? E aí depois ele fica meio que num limbo e ele muitas vezes só volta a acompanhar quando começa sintomas. Onde seria interessante um acompanhamento mais próximo daquele quadril em risco potencial, né, João? Sim, exatamente. E esse é um dos pontos até que o artigo ele comenta, porque são pacientes que na infância, como tem a participação dos pais, tem um cuidado dos pais, né, e nós todos aqui como pais, né, o que mais afeta o coração do pai é o sofrimento de um filho, né? Então são crianças que passaram por diversos tipos de tratamentos, até muitas vezes por várias cirurgias, algumas cirurgias até na tentativa de salvar aquela articulação, de fazer algum procedimento ali que pudesse perdurar mais a durabilidade daquele quadril, mas que, de uma certa forma, não tiveram sucesso, né? E aí vão precisar da prótese de quadril no futuro. Talvez se a gente for olhar de um aspecto, né, não quero usar a palavra os verdadeiros, mas eu quero dizer assim, os mais extremos preservadores do quadril talvez sejam os ortopedistas pediátricos. Sim, que eles atuam lá na infância, às vezes lá no nascimento, nasceu a criança, detectou que tem uma displasia do desenvolvimento do quadril, já começa a tratar ali. Esse é o verdadeiro preservador, né? Na verdade, muito da osteotomia que a gente vê periacetabular, esse tratamento de displasia do quadril no paciente adulto jovem, são oriundos da ideia do que se faz até hoje pela ortopedia pediátrica. Né? Com mudanças decorrentes da cartilagem, irradiada, enfim, que seja, mas são oriundos dali. Eles fazem muita osteotomia, mas é muita coisa mesmo. Tanto do acetábulo quanto do fêmur. Concordo contigo plenamente. Mas eu acho que concordo também, só que a ortopedia pediátrica também está evoluindo muito nos últimos anos e eles estão evoluindo com o aprendizado de olhar a ortopedia do adulto. Então, hoje, nos últimos anos, a ortopedia pediátrica começou a enxergar, entender como aconteciam algumas sequelas de tratamentos que eles faziam e que eles julgavam satisfatórios, porque eles não acompanhavam esse paciente depois. Então, eram tratamentos que tinham sucesso enquanto era criança e adolescente, aí eles perdiam o acompanhamento do paciente, depois tinham uma sequela lá na frente, grave, uma artrose, mas que eles já não sabiam, já não era paciente deles, vamos dizer assim, entre aspas. Hoje eu acho que a pediátrica começou a enxergar mais e aprender mais com o resultado lá da frente, até modificando alguns tratamentos que eles faziam antigamente. Vou até fazer uma colocação. Eu estava agora conversando com um colega de ortopedia pediátrico, um exemplo claro disso, você colocou, foi muito bom. Paciente com doença Leck-Alvepert, ele teve aquele aumento da cabeça femoral, a cabeça ficou deformada, tá? Com uma cabeça como se fosse um cogumelo, né? Enfim. Só que para ele, quando ele me mandou a radiografia, o garoto agora tem 17 anos, ele estava no final, ele me mandou a radiografia, Bruno, acho que a gente conseguiu aqui, a cabeça deu uma deformada, mas ela está congruente. E eu falei, tudo bem, mas só que essa alteração lateral que ele tem na cabeça, isso vai evoluir para uma coisa chamada impacto femoroacetabular e vai acabar
levando uma degeneração aguda, precoce da articulação dele, coisa que a gente poderia evitar. Aí ele falou, mas como assim? Entendeu o que eu estou dizendo? Acho que entrou muito no que você falou agora, Exatamente, é que muito antes legal. a congruência era analisado apenas em 2 planos, só o AP e perfil. E agora a gente sabe que a gente tem que analisar não só nesses planos, mas a gente tem que colocar um movimento em jogo, que é o que o Gans nos abriu os olhos, pessoal. Esse quadril se mexe. Quando esse quadril fizer a flexão e rotação interna, essa parte vai causar problema, né? Sim. Outro exemplo clássico, que até eu pensei muito quando eu falei nisso, é o caso da epifisiólise, né? A gente, na nossa residência, o tratamento clássico era fixar in situ e acabou. E deixa ali, não mexe, porque pode morrer a cabeça. Hoje já tem uma série de trabalhos fazendo osteotomia para reduzir, para deixar aquele quadril o menos deformado possível, pensando no futuro. Então, eu acho que eles estão evoluindo também e estão aprendendo como toda a medicina. A medicina está evoluindo cada vez mais, olhando os resultados, infelizmente, de coisas que a gente fez no passado e viu que não davam tão certo assim, né? Vou botar de novo lá, João. Tá. Aí, segue aí, John. E agora, só a conclusão, então, como eu falei, fazer de forma bem breve para não ficar enfadonho, né? Mas a conclusão que eles viram nesse estudo é que mesmo em pacientes aí muito jovens, ou seja, com menos de 30 anos de idade, a prótese de quadril era a opção excelente, né, para se tratar o estágio final de uma doença irreversível do quadril. Se nós pensarmos num paciente, qual que seria vamos colocar aí na última, talvez nas últimas 2 décadas, né? Porque talvez 20 anos atrás, talvez, o que nós teríamos de opção aí no caso, num paciente que ele já tem um estágio irreversível, né? Um estágio tão avançado de desgaste no quadril, o que a gente teria de opção para se fazer de tratamento, né? Então, se você for pensar na artrodese, por exemplo, ela hoje eu já não vejo que ela se justifica por conta da evolução dos implantes, né, que nós temos disponíveis, né? Então, a prótese de quadril realmente... da artrodese também, né? E as consequências dela, né? Bom, explica um pouquinho o que é a artrodese aí, João, para o pessoal. A artrodese é um procedimento cirúrgico que ele pode ser feito em qualquer parte do corpo onde nós temos uma articulação, tá? Articulação ou junta. E o que é artrodese? É fundir essa articulação, fundir essa junta, ou seja, colar uma na outra, que seria como colar a cabeça do fêmur na bacia, para que ela ficasse imóvel. Qual que é o objetivo dessa cirurgia? Imóvel, né? Imóvel. Qual que é o objetivo dessa cirurgia? É que, tirando a mobilidade da articulação, teoricamente, tiraria a dor daquela região, do quadril, no caso. Só que a gente sabe que, biomecanicamente, sempre que você anula um ponto onde tem uma mobilidade, você termina sobrecarregando os outros pontos. Ou seja, ali onde funciona, vai ter que trabalhar dobrado. Porque aquele ponto que parou de funcionar, ele vai exigir o movimento para a gente conseguir ter harmonia aí e sincronismo nas coisas do dia a dia. Então, por exemplo, quem fez a artrodese do quadril, ele costuma ter aí após 10, 15 anos, dor na coluna e dor no joelho, né, pela forma como ele anda. Esse que é o grande viés aí da artrodese, né? E sem falar também em toda a dificuldade que vai ter, por exemplo, para a higiene, para o trabalho, né, para o esporte, para a prática de esporte. Vai ter uma limitação uma coisa muito grande, né? ruim, em especial. Coisa simples. Em especial para a mulher, é uma coisa que vai prejudicar depois no parto também. E limita muito na atividade, na relação sexual, o fato de uma perna, porque quando se faz artrodese, o quadril fica numa posição pré-determinada e fica fixo ali. O movimento que tu tem naquele quadril vai ser às custas da região lombar. Então, isso aí causa, eu noto assim que muitos pacientes de artrodese, depois em idade mais avançada, eles querem muito retornar aquele movimento. Mesmo eles tendo tido uma vida toda sem o movimento, quase uma vida toda sem o movimento, muitos querem realizar a conversão da artrodese para artroplastia, né, Bruno? Tem experiência nisso até, né, Bruno? A gente publicou no penúltimo
Congresso Brasileiro de Quadril, um trabalho só sobre quadril artrodesado e anquilosado, que a anquilose nada mais é do que um quadril imóvel, não por fins cirúrgicos, mas por um processo degenerativo, que pode ser secundário a uma fratura, ou um processo secundário a uma patologia reumatológica, anquilose do quadril, dispositivo anquilosante, enfim. E o que é interessante, que a gente conseguiu ver nesse trabalho, que eu acho que é uma coisa que tem que ficar como lembrete, é o seguinte: quando eu tiro a função de um quadril, e existem alguns tipos específicos de artrodese, se ela é intra ou extra-articular, nós vamos mudar ali a função daquela musculatura ao redor dessa articulação. Quando acontece isso, dependendo do tempo que o paciente tenha de artrodese e dependendo da artrodese que foi realizada, esse paciente ele pode ficar com aquela musculatura muito debilitada, muito fraca, tá? Então, o que a gente viu nesse trabalho é que, por mais que a gente tivesse feito a prótese, a gente ganhou o movimento ali, mesmo com alguma limitação, com uma marcha de claudicando, né, mancando, ainda às vezes o paciente tinha uma artrodese que o encurtamento era muito grande, a gente não conseguiu alongar o que a gente conseguia, até por poder preservar o nervo ciático, enfim. O que mais me chama a atenção é que a questão de satisfação do paciente, se a gente for tirar o que a gente só avalia a função, mas se a gente for avaliar a satisfação do paciente que faz uma desartrodese, é uma das coisas mais absurdas que se tem. Se a gente se sente satisfeito com um paciente que tem uma artrose de quadril e faz uma prótese e já se sente muito satisfeito, o paciente com desartrodese, ele chega no teu consultório e fala assim: doutor, eu estou conseguindo sentar. Então, coisas pequenas, cara. Ele fala assim: doutor, eu consegui sentar na escada com a minha filha. Eu consegui. E a gente fala assim: cara, mas isso aí é uma coisa simples, né? Então, eu acho que esse aspecto da desartrodese é o aspecto mais interessante e foi o que a gente mostrou nesse trabalho, entendeu? E é muito bem colocado aí pelo João. É bem interessante tu ver só, né, Bruno? Se a gente fosse comparar esse paciente pelos scores funcionais e os scores pela mesma régua que a gente mede um paciente de prótese comum, a gente consideraria um resultado ruim. Razoável. Né? Eles ficariam todos no razoável no Herdal razoável. Postel. No máximo, razoável. Só que satisfação, eu falo com ele: você se arrepende? Não. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. A satisfação do paciente é absurda. E no fundo, eu acho que a métrica da satisfação do paciente é uma métrica muito importante, que talvez deva se ter acima de algumas métricas outras que a gente utiliza aí, porque o paciente está satisfeito com o corpo dele, é o que ele busca, aumentar a sua satisfação, a sua qualidade de vida com o seu próprio corpo. Pô, isso é extremamente importante. Eu acho que esse exemplo da artrodese que o João deu é o que mais exemplifica o que a gente está conversando. Eu vou dizer mais, eu não acho que ela deveria ser mais bem pontuada, eu acho que ela é a única que interessa. É a única que interessa. Tem o menor sentido. Tem o menor sentido eu ter um paciente no score funcional, como a gente vê apresentando aí nos congressos. Tá? Tanta pontuação, ele sobe 10 lances de escada, corre 200 metros, faz isso aqui. Aí você pergunta ao paciente, isso acontece com prótese de joelho muito. Você está satisfeito? Não, a cirurgia não era o que eu esperava. Pô, grande porcaria ele passar nos testes todos, subir as escadas, tudo. Ele não está satisfeito. Quando o paciente procura a gente, a única coisa que ele quer é satisfação. E nós só fizemos medicina para isso, para deixar os outros felizes consigo mesmos. A gente faz a medicina para agradar os pacientes. Então, eu acho que a satisfação é o maior. Por outro lado, é isso que o Bruno falou. Você pega o paciente, às vezes, com um palmo mais curto uma perna do que a outra, andando, mancando, tudo, só que você não sabia como ele era antes. Ele fala assim: eu estou plenamente feliz e satisfeito com a minha cirurgia, doutor. Dane-se o que é o objetivo. Acabou o ponto final, né? E outra coisa, pegando esse gancho que o Inácio falou, uma coisa que eu sinto uma dor no coração quando eu ouço isso, cara, quando o paciente vem ouvir uma segunda opinião comigo, e aí ele me diz assim: não, doutora, eu vim ver outra opinião porque eu não tô me sentindo bem, eu tô com dor ainda, mas o meu médico mostrou o raio-x e disse que a minha cirurgia tá perfeita. Putz, isso aí acontece direto. Pô, calma aí. Quem é que a gente tá tratando? O raio-x ou uma pessoa? Se a pessoa tá dizendo que tá com dor, ela tá com dor, né? Hein, João? Eu acho que a gente pode até botar... Eu tenho certeza que muitos pacientes vão pegar esse exemplo aí. O João colocou da artrodese. Quantos pacientes nós atendemos que já realizaram artrodese de coluna
e que em nenhum momento foi explicado isso que o João explicou. Olha só, você vai fazer uma artrodese na tua coluna aqui, por exemplo, L4, L5, L5, S1, o que seja, e como essa área não vai mexer, não vai ter mobilidade, o que o João muito bem explicou, a parte de cima, como os teus quadris serão sobrecarregados. Muito provavelmente vai ter uma sobrecarga na tua articulação que pode evoluir com dor eletrocantérica, pode evoluir com mesmo artrose, às vezes se tiver um fator predisponente na tua articulação no quadril, pode evoluir com isso. E aí o que acontece muitas vezes é isso, o colega vai, o cirurgião de coluna olha, o neuro olha e fala assim, ó, a cirurgia aqui está ótima, os parafusos direitinho lá, a artrodese está feita. Isso aí não é problema da artrodese, não. Procura o colega de quadril. Uhum. O que vai para cá, vai para lá. É tudo assim, cara. Isso é o que a gente mais vê, né? A artrodese é uma cirurgia complexa, muito mais complexa do que... Todo o corpo, né? Corpo. Claro, talvez algumas articulações menores, tá? Vamos botar um exemplo assim, artrodese acromioclavicular, né? Algumas menores. Claro, olha só, quanto menos movimento a articulação original possuía, menor será o impacto de uma artrodese daquela região. Né? Menor será o impacto, mas algum impacto vai ter, porque senão Deus não tinha feito aquela articulação naquele ponto ali. Né? E uma coisa mais articulações ele tiver ao redor para compensar a sua perda. Para compensar, né? Então, também dissipar aquela... Você pega uma artrodese interfalangiana no pé, por exemplo, no meio do dedo. Então, aquilo ali vai dissipar numa série dos outros dedos, dos outros músculos e tudo isso. Uhum. Uma coisa para o paciente, para juntar assim, o raciocínio de tudo que a gente falou aqui, para o paciente entender a diferença básica entre artrodese e artroplastia. Tá? A artrodese, como o João, o Bruno falaram, é você tirar o movimento da junta. Então, basicamente, o que a gente está dizendo é você tira a dor. Ela funciona para tirar a dor. Só que você tira a função junto. A artroplastia, você tira a dor. Só que você devolve a função para a articulação. Isso é a diferença básica e é por isso que a gente vê grande diferença de resultados e de satisfação dos pacientes nas juntas em que nós temos boas artroplastias, como no quadril, como no joelho, como no ombro. Diferente de juntas onde a artrodese é mais executada, como no tornozelo e na coluna lombar, por exemplo. É muito diferente o nível de satisfação do paciente com isso, porque quando a gente faz a artroplastia, a gente tira a dor e devolve a função. Perfeito. Muito bom. E uma coisa que eu notei, né, que como esse tema da prótese em jovem, e até o João botou ali, ultra jovem, né, extremamente jovem, ele é um desconforto, digamos assim, para qualquer cirurgião de quadril. E eu notei muito isso, porque como essa é uma pergunta muito frequente, sempre quando eu falo com um colega cirurgião de quadril, eu já fiz isso com todos vocês, acredito eu, com o João não tenho certeza absoluta, que eu sempre pergunto, não só você, as outros colegas aí, eu sempre pergunto, olha, qual é a idade mínima para fazer a prótese? E eles, quando sofrem essa pergunta, assim, eles já ficam assim, olha, depois de ter tentado fisioterapia, medicação anti-inflamatória, a injeção dentro do quadril, o ácido hialurônico, eles vão dando tudo que pode ser feito. Por que eles fazem isso? Porque eles querem dizer que a posição deles é de fazer artroplastia no paciente jovem, e que também é a nossa, né? Apenas quando não tem outra alternativa para ser realizado. Eu acho muito interessante quando alguém diz para o paciente assim, olha, não, tu vais fazer a prótese apenas quando tiver 60 anos. Aí o paciente, quando me conta isso, eu pergunto, tá, mas qual é a outra alternativa que ele te deu para resolver a dor agora? Exato. Nenhuma. Bom, então quer dizer que se eu tenho 40 anos, tá? Eu vou passar 20 anos com dor e com uma vida miserável, sem poder mover e sobrecarregando meu corpo com o uso de drogas anti-inflamatórias e analgésicas. E quando eu tiver 60 anos, se eu chegar lá, que ninguém sabe o dia da manhã, aí eu vou ser feliz. Aí eu vou ter uma articulação com movimento. Poxa, não faz sentido isso, tá? Não faz sentido. Engraçado você falar isso, que eu faço exatamente a mesma pergunta. Tá bom, e qual foi a alternativa que ele te deu para esperar esses anos até a prótese? E a resposta é 100% das vezes é essa, nenhuma.
Ele não me deu alternativa. Ele falou que era para eu esperar sofrendo com dor até a hora de fazer a prova. Pelo amor de Deus. Isso não é humano, né, cara? Pelo amor de Deus. Exatamente, isso não é humano. Uma pessoa dessa está atendendo, pelo amor de Deus. E a grande questão é a seguinte: da onde surgiu a idade de 60 anos? Isso aí, na verdade, eu sei da onde surgiu. Eu digamos assim, ó, eu não tenho documento falando isso, tá? Mas o que conta a história foi que quando o Charlie desenvolveu a primeira prótese de baixa fricção de grande sucesso, digamos assim, que foi porque o Charlie foi um inglês, né? Então, para quem não sabe, a prótese de quadril, a primeira prótese de quadril de grande sucesso foi inventada na Inglaterra por Sir John Charlie, nomeado Sir pela rainha da Inglaterra. Quando ele desenvolveu essa primeira prótese, existiam algumas condições para que ele permitisse que o cirurgião fizesse a prótese. Então, para o cirurgião fazer a prótese, quando ele lançou, ele deveria ter tido treinamento com um instrumental do Charlie, não só diretamente com o Charlie, mas também com alguns outros parceiros. Ele deveria usar o instrumental do Charlie, ele deveria obrigatoriamente, pasmem, fazer a via lateral direta com osteotomia do grande trocânter. E mais um item, talvez tenha mais itens que me foge a memória, mais um item é que o paciente deveria ter acima de 60 anos de idade. Não, perfeito. Isso aí E quando foi isso, Gustavo? Isso aí nós estamos em 2020, né? Não, eu vou te informar isso aí. Isso aí foi em 76, 78. 70 e pouco. Então, 76, 78. Né? Acho que dá para manter os 60 anos até hoje, né? As próteses pouco evoluíram, os acessos cirúrgicos pouco evoluíram, ninguém mais faz osteotomia. O que mais? As revisões estão cada vez com material mais complexo, utilizando até muitas vezes a impressora 3D para reconstruir defeitos. Nós entendemos melhor as radiografias pós-op, avaliando desgastes precoces do implante. E, mesmo assim, se mantém uma orientação de 1970 e poucos. Até eu pegar esse gancho aí que tu levantou, Bruno, tem alguns dogmas, isso é natural de toda a medicina do ser humano, tem alguns dogmas que ficam impregnados na mente. Sim. E aí vai passando de um aluno para o outro aluno. Então eu vou contar uma historinha aqui para vocês. Quando eu estava em Exeter, fiz o treinamento lá em Exeter, e Exeter, ele ganhou fama por duas razões, tá? Eu vou desligar aqui, eu acho que o WhatsApp tá aparecendo um barulho. O Exeter ganhou fama por duas razões. Uma pelo Robert Link, que foi o cara que inventou a prótese de Exeter, e o outro motivo da fama foi pelo Mr. Graham Gee, que inventou o enxerto impactado para fazer uma revisão, que é a troca da prótese do fêmur. Tá? Aí eu estava lá em Exeter, já fazia 2 meses, e aí eu perguntei para o Mr. Gee, olha, Mr. Gee, curioso que eu já estou aqui há 2 meses e eu não vi nenhuma revisão com a técnica de enxerto impactado que o senhor inventou. Eu achei que eu estando no centro de excelência que inventou a técnica de enxerto impactado, eu ia ver isso, assim, semanalmente, no mínimo, né? Já estava 2 meses, 4 semanas. Aí o Mr. Gee, David, né? Sabe o que é, Davi? Ele falou assim, é porque a gente não tem mais revisão. Acabou. A gente só faz revisão em infecções, fraturas perisprotéticas ou pessoas que utilizaram próteses de qualidades inferiores que vêm para o nosso serviço referenciado para fazer a revisão. Mas a revisão do fêmur, ela praticamente desapareceu do nosso dia a dia. Nossa, quando eu ouvi aquilo, Pô, impressionante, né? Então, bem com o que o Bruno falou, o que aconteceu? Mudou a tecnologia, né? Mudou a tecnologia e a gente tem implantes que funcionam muito mais do que se achava antigamente. Aliás, do que se achava, não. Muito mais do que funcionavam os implantes antigamente, né? Mudou o polietileno, mudou o metal. Então, tiveram várias mudanças importantes. Vamos além, né, Gusmão? Não mudou só a parte técnica e a garantia que nós podemos dar para os pacientes de que essa prótese vai durar infinitamente mais do que a prótese de 1963 que o Charlie inventou. Mudou o mundo. Mudou as expectativas do paciente. Em 1970, qual era a expectativa de vida? E o que um paciente acima de 60 anos fazia?
Então, um Sim, paciente de perfeito. 1965, que tinha 60 anos, ele tinha, pelos scores da sociedade da época, talvez mais 2, 3 anos de vida. E você não imaginava ele, o que você imaginava, ou ele mesmo se imaginava fazendo? Em casa, cuidando da casa. Hoje, um paciente de 60 anos, eu falo para meus pacientes lá no consultório, abaixo de 65 aqui, para mim, é adolescente. Então, 60 anos, hoje os caras correm, participam de corrida de rua comigo e me deixa muito para trás. 60 anos hoje é garotão, é cara que vai para o clube e joga 4 horas de tênis no final de semana seguido. Joga futebol 1h30. Então, o mundo mudou. É inaceitável qualquer tipo de comparação dessa, sem entrar na parte técnica da artroplastia, que evoluiu infinitamente mais, né? E outra mudança que teve também foi o seguinte, eu vejo que antigamente a medicina era muito feita de cima para baixo, né? O paciente era obrigado a aceitar o que o médico tinha dito e o paciente não tinha muita informação nem para contra-argumentar, digamos assim. E hoje a medicina, felizmente, ela está levando cada vez mais em consideração a opinião do paciente, a opinião que o paciente quer, né? Não estou dizendo que o paciente vai pautar todo o tratamento e vai obrigar o médico a fazer o que ele deseja, mas que o peso da opinião do paciente deve ser muito levado em consideração, né, Bruno? Sim. Eu acho que a relação médico-paciente ela é um alicerce super importante em qualquer procedimento que a gente vai realizar, independente da idade. E o fato da gente discutir, porque, na verdade, como a gente discutiu no início, né, a gente conversou, o João muito bem colocou, qual o nosso grande, eu não diria medo, mas o nosso grande receio da realização de uma prótese no paciente jovem? É porque essa prótese, como o Inácio colocou agora, tende o quê? A gastar mais, porque um paciente jovem ele tem maior nível de atividade. Só que esse conceito desse medo dela gastar, ele vem desde que se iniciou a fazer prótese. Só que hoje em dia, nós temos próteses diferentes do que nós tínhamos em 1970 e poucos. Então, eu acho que o medo, ele persiste, sim, desde lá até agora, e muitos cirurgiões e comentam isso. Não, paciente jovem eu não faço prótese, espero 60 anos, enfim. Porque se mantém esse mesmo conceito. O que nós temos é um receio de se fazer essa prótese paciente jovem, porque a gente sabe que a principal complicação, entre aspas, de uma prótese paciente jovem é o quê? É o desgaste. Então, a gente tem que orientar esse paciente da melhor forma possível. Mas a gente não nega a indicação, a possibilidade de promover ao paciente o quê? O que a gente quer, o que o Inácio falou, qualidade de vida. Então, por mais que naquela época seja medo, hoje nós temos receio. A gente tenta outras opções, mas não tendo essas outras opções, nós, 4, tenho certeza disso, realizamos. Entendeu? Eu acho que o paciente pergunta, mas qual o grande problema da prótese paciente jovem? O grande problema da literatura é esse. Ó, eu vou até aproveitar aqui, ó, eu não quero perder isso aqui que eu vi nos comentários, tá? Eu quero ler aqui o comentário da Rose Escudeira. Ela tá dizendo assim, boa noite, meu quadril travou quando eu tinha 11 anos brincando, fez a primeira cirurgia aos 12 anos. Ela tem 3 filhos, cesárea, mas hoje tem 43 anos. Cada dia mais travada. Muitos médicos pedem para eu esperar pela cirurgia. Espera e senta. Falaram para ela. Isso aí. Poxa, 43 anos, sabe? Minha idade. Pô. E auge da vida produtiva. Uma coisa que os pacientes diziam para mim sobre um outro tópico, sobre a cirurgia preservadora, e eu achava que aquilo não seria um argumento tão bom, mas hoje eu vejo que os pacientes tinham razão. Olha só que interessante. Os pacientes diziam assim, eu quero tentar levar meu quadril mais tempo, quero ganhar um tempo maior, porque daqui a pouco inventam uma tecnologia nova que é melhor, né? Sim. E quando eu ouvia isso, assim, eu tô falando saindo da residência, né? Eu pensava assim, nossa, não faz tanto sentido, porque como é que tu vai saber o que vai aparecer e tal? E será que vai demorar tanto, né? Pode demorar demais e tal. E, na verdade, eles tinham razão quando me diziam isso. Vamos pegar pelo exemplo que o Bruno falou 2 coisas aí. Olha só, antigamente, a primeira troca de uma prótese era já uma cirurgia horrível.
do ponto de vista de trabalho para nós, do ponto de vista assim de resultado, a dependência grande de ter o banco de osso para aquele osso que estava machucado devido à soltura da prótese e à postergação da troca. E aí se inventou o tântalo, né, que é um metal especial trabeculado que mudou a cirurgia do quadril. Ela se tornou muito mais simples. No Brasil, agora, a gente fala de 2006 para cá. 2006, no Brasil foi 2005, 2006, né? 5, 6. Então, vocês imaginam o seguinte, bom, se a gente faz uma prótese agora e ela atingir o mínimo de 30 anos, que é um número relativamente fácil de atingir se tu escolhe um bom implante, né? Poxa, daqui a 30 anos, olha a quantidade de tecnologia que vai ter para facilitar a gente fazer essa troca de implante aí lá no futuro, tá? Eu não acho que a gente deva contar apenas com esse elemento, obviamente eu não estou dizendo isso, mas eu quero sempre dar um alento para a pessoa se dar conta do seguinte, a medicina vai melhorando cada vez mais e com a durabilidade de 90%, no mínimo 30 anos, pô, vai ter muita coisa interessante, porque toda hora tá vindo ferramentas interessantes para fazer a troca da prótese, tornando ela mais simples, né, Bruno? Sim, a gente tem, até recebi hoje, a gente está com defeito para fazer uma revisão, que a gente fez uma tomografia, radiografia com tomografia, mandou para uma avaliação, foi feita uma avaliação com uma impressora específica, montou um projeto de reconstrução daquele defeito. Foi feito aquele defeito, a impressora 3D colocou aquele defeito dentro de uma pelve, e aí daquilo ali foi construído metal em tântalo para reconstruir o defeito ósseo, que antigamente era enxerto de banco. Então hoje nós temos as impressoras, nós temos o conhecimento de defeitos, coisa que a gente não tinha no Brasil. Estou falando disso aqui uns 5 anos para cá. Olha só, é questão de tempo. Então, às vezes, o que a gente ganha, é por isso que essa ideia que você falou da preservação é muito interessante. Eu sempre falo com o paciente, às vezes a gente está ganhando aqui, cara, 3 anos, 4 anos, 3, 4 anos que a gente tem visto aí na especialidade de quadril, é muita coisa. Nós estamos aí falando, teve até um curso agora da SBQ, que a gente viu sobre ortobiológicos, avanços com célula-tronco, com membranas, enfim, tudo colocado ali. Isso que a gente já fala há muito tempo, então tá aí, ó. Então isso surgiu de quanto tempo para cá? Quem sabe, né? Pegando o gancho aí do Bruno, tem uma paciente aqui que já deu até o tema aí pra gente falar, viu, Bruno? Que ela quer exatamente sobre isso daí. Olha só. Ortobiológicos? Ela falou assim, ó, é a Maria do Rosário. Podia fazer uma live sobre cartilagem feita em laboratórios 3D nesse sentido. Como vão os avanços? Então a gente podia pegar toda essa parte aí e falar sobre os avanços, né? Não é a Caligari. A Caligari já está imprimido com cartilagem no Unicamp, né? Já. Acho que sim. Ia ser legal a gente convidar ela para participar e contar o que está tendo de avanço aí, né? Boa. Eu acho que vale a pena comentar 4 coisas disso aí que vocês falaram, mas eu prometo que não vamos estender muito. Anota aí a primeira, a primeira coisa, tudo 4 coisas. É porque vocês falaram muita coisa interessante, né? E são de aspectos. E são aspectos diferentes, assim, são 4 abordagens diferentes da mesma coisa. A primeira, fugindo um pouquinho, mas é dessa parte aí da preservação, quando o Guzmão falou e você falou, quando o paciente fala para mim isso, eu também tenho muitos pacientes que falam isso, não. E é um argumento que me convence na hora. Quando ele fala assim, não, eu quero fazer a cirurgia preservadora, ou eu quero fazer o ácido hialurônico, o tratamento viscobiológico, para ganhar tempo, porque eu acredito muito na ciência e logo, logo vai ter algo novo. Eu não tenho argumento realmente, porque desde que, e é isso que eu falo para ele, essa espera seja com qualidade. Então eu digo, tudo bem, sua vida tá bacana, você tá fazendo tudo que te dá prazer e não tá abrindo mão de nada, vamos esperar, vamos fazer tudo isso. Ah, não, esperar se arrastando até chegar essa tecnologia, aí não, né, meu amigo? A vida hoje, a gente faz muita coisa na vida. Quanta coisa você produz em um ano? Quantos momentos prazerosos você tem? Quantas viagens, momentos com seus filhos, bater uma bola com seu filho você tem em um ano? Então, abrir mão disso para esperar uma tecnologia não vale. Esse é um ponto que eu comento bastante com os pacientes. Acho que valia a pena chamar a atenção. A outra questão que a gente estava falando de tribologia, da modernidade das próteses, tudo isso, e aí da eventual necessidade de troca, o Guzmão fala muito isso, e eu falo para os pacientes também, acho que todo mundo aqui fala, a gente faz a nossa cirurgia de prótese de quadril
para ser a única cirurgia da vida, se Deus quiser. Então, nós não podemos afirmar ainda, e não tem trabalho mostrando isso, mas talvez nós já estejamos usando próteses que não precisem ser trocadas. Por que a gente não afirma isso e a ciência não afirmou ainda? Porque as próteses mais modernas, de melhores resultados, ainda não tiveram tempo para ser testadas. Simplesmente por isso. Quando a gente está falando aqui de cerâmica, por exemplo, que foi também outra coisa que mudou aí a cirurgia do quadril, a cerâmica a gente usa desde o início dos anos 2000, a cerâmica mais moderna de 2003, 2004. Então elas estão indo muito bem, obrigado. Estão durando 16 anos sem indícios radiográficos de desgaste. Então, se realmente elas não começarem a gastar de 30 anos para frente, talvez essas próteses não precisem ser trocadas. Então, isso é bom que fique claro. A outra coisa é realmente em relação à troca que vocês comentaram. É tão cruel aquela questão dos médicos que falam o negócio dos 60 anos e é tão desumano, como o Guzmão colocou muito bem, que eu digo isso. Além deles falarem aquele absurdo do senta e espera com dor até os 60, eles, se o paciente, se ele se der ao trabalho, se ele souber explicar por que ele falou um absurdo desse, e aí se o paciente questionar, tá bom, doutor, e por que tem que esperar até os 60? Um ou outro vai argumentar isso. Ah, não, é pelo desgaste da prótese. E ele para aí. E isso é tão absurdo que ele não chega ao ponto de explicar para o paciente o que acontece quando a prótese gasta. Que ela pode ser trocada. E eu estou dizendo que eu escutei isso de um paciente no meu consultório, que foi para um hospital muito famoso aqui no Brasil, mas que é um hospital muito tradicionalista, e ele já tinha indicação de prótese há muito tempo, a vida dele estava muito ruim. Ele falou, não, eu não vou fazer, porque o médico disse que a prótese pode gastar, então eu tenho que esperar, e aí se gastar já viu, né, doutor? Eu falei, o que tem? Se gastar, a gente vai trocar. Ele parou para mim, ele fez uma cara de susto, e ele falou assim, isso troca? Dá para trocar, doutor? Não, porque eu estava imaginando, do jeito que o médico falou lá, eu estava imaginando assim, gastou, acabou, você arranca a perna fora, eu vou ficar sem perna. Nossa! Então, é muito absurdo isso, né, gente? Então, assim, se acontecer da prótese gastar, gente, a troca de prótese hoje é muito mais simples, como o Bruno e o Guzmão falaram. E mais, aí entra um detalhe muito importante. Se o teu médico que fez a tua prótese orienta bem você, como todos os 4 aqui orientam, porque eu já acompanhei o consultório dos 3 aqui e o meu, que você que fez prótese casou com a gente e será acompanhado por a gente eternamente até um de nós 2 morrermos, com regularidade, a cirurgia fica mais simples ainda. Ô Inácio, esse ponto aí eu quero que tu muito explique bem o porquê. Explica bem o porquê e fala aquela frase do Bruno lá, que é ótima. A clássica do Bruno. Explica com detalhe pro pessoal. Vamos fazer uma pausa aí que eu quero que o Inácio explique essa parte importante. Provavelmente vai faltar alguma coisinha e vocês complementam, claro. Mas para vocês entenderem o seguinte, a prótese ela tem várias partes, basicamente 4 partes. A haste, que vai dentro do fêmur, a cabeça, a parte que vai na bacia e o insert, ou um polietileno ou uma cerâmica que vai dentro dessa parte metálica da bacia. Quando a gente fala de tempo e de prótese gastar, a haste não gasta e a parte metálica da bacia não gastam. Elas estão fixas no osso. Tá? O que gasta é a parte onde a cabeça articula, que é o que está substituindo a cartilagem, que pode ser um polietileno especial ou uma cerâmica. Esse é o único componente que gasta na prótese. Tá? Então, se você fizer uma prótese e não foi orientada pelo seu cirurgião, ou foi orientado e resolveu... Inácio, minutinho, aqui, ó. Isso, paciente ver. Isso é a prótese. Isso é a haste. Tá? Isso que a cabeça vai em cima. Você vê que é tudo modular. Isso aqui é o metal com polietileno. Agora eu vou pegar o polietileno sozinho. Então, a única parte que gasta é esse polietileno que o Bruno mostrou aí, tá? Se você... Mostra aí, Bruno, de novo, poli. Então, se você operou, esse é o polietileno, é a pecinha que gasta, tá? Operou e não acompanhou com o seu cirurgião, ou porque ele falhou em te explicar isso, ou porque você não quis acompanhar, tá? Ou não teve assistência, acesso à saúde, a gente tem muito isso no SUS, o paciente não consegue mais marcar consulta, nunca mais no médico. Esse plástico vai gastar, e depois que ele começar a gastar, as células do seu corpo vão comer o fragmento, a poeira dele, e vão gerar lesão no osso ao redor dos componentes metálicos, da haste e da parte de cima. Aí o problema vai ficar grande.
porque aí a parte metálica vai começar a soltar. Eu tinha só um plástico gasto, agora eu tenho plástico gasto, a cabeça muitas vezes começa a gastar ou até a amassar, vamos dizer, em caso de cabeça metálica, e eu tenho as partes metálicas soltas e perda de osso. Então, quanto mais tempo demorar para diagnosticar isso, ou depois que diagnosticou para operar, maior vai ser o dano de osso, o osso seu. Você está perdendo simplesmente por tempo. E aí vem a frase clássica do Bruno, que ele fala muito, que tempo é osso. O que quer dizer isso? Quanto mais tempo passar sem se tratar, você vai perder tecido seu, nativo seu, do seu corpo. E as soluções ficarão mais difíceis. Indo para o outro lado, se você escolheu um médico que é cuidadoso, que conversou com você, que te orientou isso, e você é um paciente dedicado e que vai seguir as orientações e vai acompanhar com regularidade com o seu médico, seja ela qual for. A gente já fez um vídeo aí, o Gusmão, falando disso. O Gusmão, depois de um tempo, acompanha de 2 em 2 anos. Alguns pacientes mais jovens, 1 vez por ano. Eu gosto de acompanhar 1 vez por ano. Mas se você acompanha, quando a gente detectar o início desse desgaste, se a gente fizer 2 radiografias e ver que de um ano para o outro, de um ano para daqui a 2 anos, 3 anos, houve o desgaste, voltem na historinha que eu contei. Somente o plástico está gasto. A cabeça está intacta, a parte metálica está intacta e o seu osso está intacto. A cirurgia para isso é igual, entre aspas, é uma manutenção preventiva, levar o carro para trocar peça. Tá? É uma cirurgia de porte muito menor do que a cirurgia de colocação da prótese, que hoje já é uma cirurgia que a gente faz em 1 hora, 1 hora e 10. Tá? Então é uma cirurgia que você vai abrir o quadril, olhar, tira o plástico gasto e coloca um novo, e a gente acaba trocando a cabeça, porque já está dentro da cirurgia, coloca uma cabeça novinha e toma mais décadas para frente de uso de uma prótese nova, tá? Então isso é muito importante que vocês compreendam isso. É fundamental aí, ó, como o Inácio falou, é ter o acompanhamento para que, se a gente detecta um problema precoce, o tamanho do tratamento fica bem menor. Então, esse acompanhamento é fundamental, porque às vezes o paciente está tão bem que ele se esquece que tem que voltar, né? Mas porque o desgaste não causa dor. Exato. Entendeu? Esse por que o Inácio colocou muito bem, por que tem que acompanhar o paciente, mesmo com, tô 15, 20 anos, eu tô bem, não tô sentindo nada. O desgaste não causa dor. A perda óssea não causa dor. Somente quando essa prótese se deslocar por soltura, que a gente chama de afrouxamento, é que nós podemos ter um problema, seja femoral ou acetabular. Aí o paciente começa a ter dor. Aí a gente pergunta, mas por que você não veio antes, doutor? Eu estava sentindo tão bem. Então, o alerta é esse. E a outra frasezinha, quem decide a prótese primária, a primeira prótese é uma relação médico do paciente, decidir o melhor momento entre os dois. A prótese de revisão, a indicação da prótese de revisão é nossa, é do cirurgião de quadril. Ele olha e fala, está gastando, você está avisada. Nós temos aí um prazo, 3, não é uma urgência, tem que internar para operar, não é assim que funciona. Mas o paciente tem que estar ciente daquilo ali. E aí determinar um momento no curto prazo para se fazer essa cirurgia que o Inácio colocou, entendeu? Então, eu entendo. Assim, se você for esperar sentir sintoma, quando você sentir, provavelmente a tragédia já vai estar grande. Então, esse bem grande. E aí, falando o quarto ponto que eu ia falar rapidinho, João, antes de você falar. Beleza, desculpa, Inácio. O quarto é um ponto psicológico. Se a gente for falar dessa questão de momento e de esperar até 60 anos, ou não sei o quê, alguns pacientes eu falo isso. Eu queria falar isso para mostrar para vocês o que eu falo para o paciente, e algum paciente talvez vai se colocar nessa situação. Pega um paciente de 30 anos ou 40, como essa que escreveu para a gente, Rosário, eu acho, né? E que tem que esperar até os 60. Eu falo, vamos partir do pressuposto que o cenário vai ser o mais trágico possível. Vamos falar do pior aqui. Vamos falar que a sua prótese vai gastar, não vai durar muito, que você vai ter que trocar e que paciência. Se você tivesse, e aí eu digo para ele pensar nesse cenário, se você tivesse que escolher, você vai ter 20 anos para viver bem com qualidade de vida e sem dor. Você prefere viver esses 20 anos dos 40 aos 60 ou dos 60 aos 80? Não estou dizendo que seja ruim viver dos 60 aos 80, mas tá perfeito, não dá para se esquecer. Colocação. Primeiro, que você dos 40 aos 60 está no auge da sua vida, da sua capacidade produtiva de viajar, de fazer as coisas de tudo. Tá? E depois, ninguém sabe o dia de amanhã. A gente está falando isso aqui o tempo inteiro, em toda a live a gente fala isso.
4 meses atrás ninguém esperava que fosse ter uma pandemia, agora está todo mundo trancado em casa. Você imagina em 20 anos o que pode acontecer na sua vida. Você fala, não, eu vou esperar dos 40 aos 60, porque eu acho que depois dos 60 vai ser o meu auge, porque aí eu estou aposentado, com dinheiro para gastar. Ótimo, mas pode ser que você não chegue lá, né? Ainda mais se entupindo de anti-inflamatório, como o Guzmão falou. Aliás, as chances são grandes de não chegar. Então pensa nisso, gente. A gente não sabe o dia de amanhã. Aproveita os 20 anos agora e se gastar, depois a gente vê como é que a gente resolve. Aprenda uma coisa, a gente sabe como resolver as coisas. Confie na gente. É isso tá? que eu ia falar. Existem subsídios para a gente resolver. Isso é que é importante. Tem solução para as coisas. Tem muitas soluções hoje para as coisas. Filosofando um pouco aqui, né? O único tempo que existe é o agora, né? Porque o que passou está no passado e o futuro está no futuro. Então, só existe o agora, né? E todo o futuro vai depender do que tu vai fazer agora. Então, poxa, se tu tá tendo uma vida complicada, com dor, sobrecarga de anti-inflamatórios e analgésicos, o impacto que isso aí vai ter na saúde da pessoa é grande também, né? Tem que levar isso em consideração. Vai lá, João. Só filosofando um pouquinho mais antes de fazer aqui a questão, mas até a situação que nós estamos vivendo hoje, eu acho que mostrou isso demais, né? Como que coisas simples que nós tínhamos, assim, que a gente nem chegava a valorizar tanto e perdemos, e como que a gente sentiu isso de forma muito abrupta. O problema do desgaste é que ele vai pegando aos poucos, né? E a pessoa vai se minando ali, vai se cerceando, vai se travando, e termina até esquecendo, né, como que é realmente viver sem dor e ter qualidade de vida, né? E aí ela termina pagando um preço muito alto, né, que é ter perdido talvez o amor da vida dela, ou o crescimento dos filhos, ou ter brincado com os netos, né? E pensando num futuro aí que a gente está vendo aí que pode ser perdido a qualquer momento, né? Só mais uma filosofia aí. Não, é verdade, muito bem colocado. Muito bem colocado. Quantas pessoas estão reavaliando toda a vida a partir disso que aconteceu, né? Eu tô vendo isso acontecer, assim, muitas pessoas assim, pô, eu já não gostava muito do meu trabalho, quer saber, quando voltar esse negócio aí, eu já vou sair fora do trabalho. Então foi um momento de reflexão que a pessoa talvez pensa assim, pô, o que eu tô fazendo da minha vida, né? Como é que é a vida que eu quero viver? E aí a pessoa voltar a fazer o que ela... voltar, digamos, a perseguir o que ela gosta, né? Então, acho que esse é um ponto excelente aí que o João levantou. Sim. A pandemia está ensinando muito para cada um de nós, né? E demais. Nossa, cada dia. E agora uma pergunta aqui, aí dentro do que o Inácio falou, o Luquetz, ele fez uma pergunta aqui interessante, essa é o Bruno que vai responder pra gente. Num caso assim extremo, Brunão, existe alguma forma de reconstruir o acetábulo nesses casos? O Luquetz pergunta, num caso extremo, né, que perdeu-se aquele momento, como o Inácio falou, tem que fazer o acompanhamento com o médico, tem vários protocolos, né? Eu, pessoalmente, eu sigo o de Exeter. O de Exeter, ele fala, depois que já tem a parte mais amadurecida da prótese, faz o acompanhamento de 2 em 2 anos, mas paciente muito jovem, eu prefiro pecar por excesso e fazer o acompanhamento anual, porque eles esquecem que tem prótese. Isso é assim mesmo. Como o Davi fala, né? É o quadril esquecido, né? É o forgotten hip. Então, passou um ano ali, ele esquece. E aí, Brunão, teria alguma solução nesses casos? Nosso mestre das revisões. Na verdade, eu faço o meu protocolo do Inácio. Eu faço anual também, independente da idade. Na verdade, nós temos hoje, a gente está para fazer uma live nossa aqui também sobre revisão, né? Eu até já peguei até um ossinho de plástico para a gente fazer essa live aí, vai ser bem legal. Desde 2006, 2007, a gente começou a utilizar alguns materiais que a gente chama de tântalo, tá? O tântalo ele tem uma porosidade bem aumentada, chega de 80% em cada implante, e a porosidade dele é muito perto das porosidades que nós temos que favorecem o crescimento ósseo. Além disso, ele tem um módulo que a gente chama de módulo de elasticidade muito parecido com o osso. Então, quer dizer, ele funciona como um enxerto. Então, que muito tempo a gente ficou dependendo de enxerto de banco de ossos, né, que é a parte de doação, ou enxerto do próprio paciente, hoje em dia a gente consegue reconstruir grandes defeitos ósseos com a utilização desse material. Quando eu digo grandes mesmo. Eu digo, nós temos acetábulo de tântalo, eu já coloquei acetábulo de tântalo de revisão tamanho 74, 76. Então, são praticamente tigelas, vamos dizer assim, que preenchem aquele defeito ósseo, tá? Então,
esse material, na minha opinião, foi a grande revolução que nós tivemos. E com eles, nós temos pequenos enxertos que nós chamamos de cunhas, nós chamamos de enxertos em colunas, enfim, que a gente consegue fazer associações de vários ossos da pelve, né? Tanto do isco com o ilho, enfim, quando a gente tem uma falha, como se fosse uma fratura daquele osso por uma perda óssea. Então, é como se a pelve tivesse soltado a parte de cima da parte de baixo. Coisas que a gente não tinha muito tempo atrás, tá? Então, esse tipo de reconstrução ele já existe, ele é viável aqui no Brasil, a gente faz essas revisões, tá? Inclusive, no ano passado, a gente apresentou um trabalho com esses casos, que são o que a gente chama de Paprosky 3A e 3B, que são os piores que nós temos, no Congresso Europeu de Quadril, com uma casuística bastante interessante, uma das maiores do mundo hoje em dia. E agora, com a utilização nas revisões, com essas impressoras 3D, que a gente consegue pegar esse defeito, trabalhar esse defeito antes e já entrar com molde em tântalo, com as perfurações já específicas dos parafusos, que a gente tem que fixar praticamente esse enxerto, né, esse metal no defeito acetabular. Isso tornou maravilhoso. E eu tive o prazer de fazer uma dessa recente, foi muito rápida a cirurgia. E você tira a falha, né? Você vê ali, eu acho que tem um índice de perda ali, então é importante a gente ter essa experiência do cirurgião. Você praticamente encaixa essa nova prótese ali, esse enxerto sintético ali e preenche o defeito. É muito interessante, entendeu? Então, acho que está crescendo. Uma coisa importante para falar para o pessoal, né, Brunão, que isso aí é a exceção daquele paciente que não acompanhou ou que ficou abandonado. Sim, não é o comum. Né? Não é o comum. O comum é o que o Inácio comentou, que são as cirurgias de revisão de troca. Simples, que o paciente normalmente tem alta no dia seguinte, caminhando. Entendeu? Então, isso é o que a gente vê na prática, normalmente. Né? E quase sempre ele comenta assim, nossa, foi mais tranquilo do que a minha primeira. Fala mesmo. E uma coisa que eu queria deixar registrado aqui, e eu já vi pessoalmente o Bruno operar uma revisão de prótese de quadril, que é um exímio cirurgião na revisão, né, Bruno? Que, assim, a prótese de revisão, ela é uma prótese mais difícil para qualquer cirurgião de quadril, com certeza. E o Bruno tem uma habilidade excepcional em revisão. Então, o pessoal do Rio de Janeiro aí tem... Aliás, o Rio de Janeiro do Brasil aí está muito bem servido com o Bruno, que tem uma excelente habilidade aí nas revisões. Com o Bruno não, com o Grupo Meu Quadril. Porque eu o Grupo Meu Quadril. Porto Alegre, estou em BH, estou em Brasília, estou... Ele não só tem a habilidade, como que ele adquiriu essa habilidade, né? Com uma das maiores experiências do mundo. O Bruno tem uma experiência absurda com esse tipo de revisão complexa. Então, interessante isso. Isso aí. Obrigado, amigos. Parabéns, Nós vamos fazer Bruno. a live de revisão. Troca de bola. Aqui, ó. Ô, Brunão, essa é para você, ó, cara. Mandou uma palminha ali. Bom, pessoal, vamos falar alguma coisa assim, ó, a prótese no jovem, tá? E aí cada um de vocês pode botar o ponto de corte que decide. Então a gente falou de problemas potenciais, né? Vamos falar agora das soluções que nós temos hoje, né? Então a minha pergunta é, no jovem, aliás, a partir de qual idade que vocês mudam a superfície de atrito na escolha entre um paciente e outro? Então a gente vai ter, até para explicar para o pessoal o que eu estou querendo dizer, a gente tem a cabeça do fêmur para escolher o tipo de material dela, pode ser de metal ou de cerâmica, como o Bruno está mostrando uma de cerâmica, e nós temos a parte de cima, que é o lugar onde a cabeça vai se movimentar, que a gente pode escolher plástico ou cerâmica. Esses são os mais comuns, né? E o plástico aqui é o polietileno, que existe atualmente no mercado, não é a maioria, eu acho que das importadas, eu acho que são todas, né? Que são o polietileno que a gente chama de high cross-linked, que é um plástico que tem uma maior durabilidade do que aquele plástico que foi utilizado na década de 70. Então, o plástico de hoje, ele tem um entrecruzamento nas suas moléculas que lhe fornece uma rigidez maior e uma maior resistência ao desgaste. Então, a minha pergunta para vocês é, a partir de que idade que vocês mudam a recomendação da superfície de atrito?
quando que usa metal plástico, quando que usa cerâmica plástico, quando que usa cerâmica cerâmica. Como regras gerais, é obviamente que a gente individualiza isso para cada paciente. Quem gostaria de começar aí? Começa aí, John, John tá João muito tá mais quieto. calado. O João tá muito O calado. João Só- falou John tá menos. quieto. Posso começar? Meu ponto de corte é 65 anos, até 65 cerâmica. 65 até os 70, 75 cerâmica poli e depois metal poli, né, a partir de então. É claro que depois da década, depois de 7 décadas de vida, eu já pondero bem a parte cognitiva e tudo, tem outros aspectos aí, mas a média é essa. Maravilha. Nácio. Para mim, assim, o determinante para mim é a cabeça de cerâmica, e que eu não abriria mão, e se for levar em conta só o fator idade, 75 anos. Se eu puder, abaixo de 75 anos, eu coloco cabeça de cerâmica. Entre a parte acetabular de polietileno ou cerâmica, eu, sinceramente, trabalho bem com as duas opções e entro em sala sempre com as duas e deixo claro para o paciente que, tecnicamente, eu posso ter uma decisão no intraoperatório de mudar de um para o outro, mas eu diria que abaixo de 50 eu tenho uma predileção pela cerâmica no acetábulo. E aí, Brunão? Eu também eu concordo com o Inácio. Eu também faço realmente mais ou menos o que o Inácio coloca aí. Hoje em dia eu tenho até colocado 75, às vezes até um pouquinho mais a cabeça de cerâmica. Eu tenho uma paciente que foi muito engraçada. Eu operei essa paciente aos 76 anos e fiz uma total de quadril nela não cimentada com cabeça de cerâmica, e foi uma coisa com plano de saúde, né, que eles não queriam dizer. A linha de corte do plano de saúde é 60, alguns planos 65 anos de idade. O que eu quero dizer linha de corte? O plano de saúde, ou o plano de doença, né, vamos dizer assim, que você só usa quando tem doença, você, abaixo dos 60 anos, você é dito como jovem. E aí você pode usar uma cabeça de cerâmica. A partir dessa idade, você tem que usar a cabeça de metal. Eles definiram isso também por um trabalho realizado em implantador celular. Né? Conhece esse trabalho? Ninguém sabe qual é o journal que eles viram. E quando foi para liberar essa cabeça de cerâmica, isso foi um absurdo, né? E a paciente está com 12 anos de prótese já, e aquele negócio, para o plano de saúde, eles dizem o seguinte: pode ser que a longevidade do paciente seja pequena, então não vale a pena, do ponto de vista financeiro, colocar uma cabeça de cerâmica. Na minha opinião, paciente ígida, paciente viaja, faz de tudo na vida dela, está com 80 e pouco, feliz da vida, botei a cabeça de cerâmica. Então, às vezes, eu mudo um pouquinho dependendo do paciente. Aí entra um pouquinho com o João comentou. Claro que esses limites vão ser mais ou menos, né? Sim. Para mim, eu uso cera até 60, 65, né? Eu vou ver o perfil e eu vou falar para os pacientes que a gente tem essas opções para ele participar da escolha. Cabeça de cerâmica, eu uso praticamente sempre. Eu acho que se eu tiver um paciente de 80 anos de idade, eu acho que eu usaria de metal, mas não por estar fugindo do metal assim, mas aqui ela mostra um resultado tão bom. Eu prefiro ter a garantia. Pô, tem gente que tá chegando 110, 120 anos aí, né? Exato, então, assim. E outra, vamos ver a diferença de preço, assim, não é uma diferença muito grande entre a cabeça metálica e a cabeça de cerâmica. Deve dar uma diferença pequena, assim, é difícil dizer em valores, mas não é uma diferença muito grande. Então, mais ou menos, eu tenho essa linha aí, entre 60 e 65, até 60 e 65 cerâmica. Depois vai cerâmica e polietileno. E metal poli vai ser lá na faixa de 7580, muito parecido com o que o João falou. Na verdade, todos nós somos bem parecidos, né? Sim. Às vezes um casinho para cá, para lá, mas uma coisa mais individual. Porque uma das coisas que eu acho que é importante falar também, pessoal, é o seguinte. Por que o paciente jovem merece usar a cerâmica? Bom, é porque o grau não é só pela longevidade. A longevidade é um fator, ele tem mais anos pela frente para viver, tem mais ciclos que ele vai botar aquela perna a funcionar, né, a prótese, mas não é apenas isso. A intensidade da musculatura, da força,
das atividades que tenham mais impacto, que ele vai colocar em cima do implante, é muito maior do que alguém que esteja na faixa de 70. Não que não tenha pessoas na faixa de 70 que são extremamente ativas e correm, óbvio que tem, e a gente vai ajustar para a idade biológica. Tá? Vai ter aquele ajuste individual. Aqui a gente está falando números como regras, uns parâmetros geral, né? Nós quatro adoramos fazer medicina individualizada, personalizada. A gente não gosta de ter uma massificação, mas são mais ou menos linhas gerais, assim, né? Apenas uma orientação, né? Isso. Maravilha. Exato. Querem ir para as perguntas? É isso que eu ia falar, vamos ver as Acho que perguntas. podemos. Vamos para as perguntas aí. Eu tô vendo que tem várias, né? Hoje eu vou falar para vocês que a live foi, das que eu acompanho aqui, as perguntas foi a que mais rendeu perguntas. Não, e olha, eu tô olhando de olho na pergunta também. Então, assim, às vezes o pessoal que eu tô coordenando aqui pro lado, eu tô olhando as perguntas, e eu vi assim, ó, muita gente se identificando com o que a gente falou. Muita gente de cara... Muita gente de cara falou assim, eu não acredito, me disseram que eu tinha que esperar até os 60, eu vi... Tá? João, lança algumas perguntas aí, eu também vou olhar no chatzinho para tentar buscar perguntas interessantes, mas já vai lançando algumas aí, João. Tem uma pergunta aqui interessantíssima e o nosso querido amigo Dr. Inácio de Brasília vai adorar responder. Oi, Inácio. Igor Davi, tenho 39 anos e estou aguardando a pandemia para a cirurgia de artroplastia total do quadril. Não tenho mais cartilagem. Estou com dor do glúteo até a planta do pé. Fisgão muito forte. Isto é articular? Taubaté, São Paulo, Igor Davi. Xará. Pelos termos da pergunta, até acredito que ele já deve ter visto aquela nossa discussão aqui sobre o diagnóstico da dor. ou viu o meu vídeo lá depois no canal, porque você vê que ele já está com... É articular ou não é? Exatamente. Bom, estratificando a sua pergunta aí, Igor, bom, né? Bom que a gente está cumprindo nosso objetivo dos pacientes especialistas. Aliás, os pacientes estão com níveis de pergunta cada vez mais altos. Realmente, eles estão... Eles vão colocar... O nível das perguntas é excelente. Daqui um ano a gente põe eles fazendo a live e a gente só fica aprendendo com eles aí. Parabéns. Então, estratificando a tua pergunta, Igor, vamos tentar dividir ela um pouquinho. Primeiro ponto, dor glútea profunda pode sim ser intraarticular, ainda mais se você já falou pra gente aí que já tem esse desgaste do quadril identificado, ponto, inclusive a ponto de se indicar uma cirurgia. Então, é frequente a articulação do quadril doer, dar uma dor glútea profunda. O detalhe normalmente, essa dor glútea que advém da articulação do quadril, ela costuma ser pontual. O paciente aponta e fala, dói aqui, e fica aqui, tá? O que eu estou imaginando, e aí indo para o outro lado, você deve ter visto a nossa discussão aqui lá no vídeo, que dores que irradiam muito, vão longe, vamos dizer assim, e especialmente a gente usa uma regrinha meio mágica, que claro que não vale para todos, mas se passa abaixo do joelho, há grandes chances de ter um componente da coluna lombar, ou de ter um componente neurológico, eu diria. Pode ser do nervo ciático mais abaixo, na região glútea, ou pode ser na coluna lombar. O que provavelmente está acontecendo no teu caso, isso foi falado inclusive na live aqui hoje, no início você deve ter percebido. Quando você tem um acometimento muito avançado da articulação do quadril, invariavelmente você começa a ter um acometimento das articulações adjacentes. Então é muito frequente a concomitância de doença na coluna lombar e no quadril. Então você tem esse desgaste identificado, ponto. Pelo que você já discutiu com o seu médico, ele tem que ser tratado, ele está muito avançado e está te dando dor. Ótimo. Mas deve ter algo ou na musculatura da região glútea, por exemplo, o encurtamento do piriforme, porque você está movimentando pouco, não está conseguindo fazer os trabalhos de academia, de suporte, ou na coluna lombar também. E o que na prática isso interessa para você? Se você fosse meu paciente, eu te falaria. Fique claro, Igor, que assim que a gente te operar, a gente vai melhorar a dor do quadril. Pode ser que não de imediato, no dia seguinte da cirurgia, por exemplo, você não tenha tido alívio de 100% das suas dores. Mas que com a reabilitação e uma série de outras coisas depois você pode conseguir resolver e até fica mais fácil de se resolver essas outras dores da coluna lombar ou da musculatura glútea após um problema do quadril estar resolvido. Então encare dessa maneira, você está indo para a cirurgia para resolver um problema. Eu acredito que o seu médico
a partir do exame físico, determinou o que era o mais grave, o que mais te limita. Mas pode ser que haja problemas concomitantes. Boa. Perfeito. Ótimo, Perfeito. Inácio. Muito bom. Muito bom. Tem uma outra pergunta aqui da Marilúcia Gonçalves. Fiz artroplastia total de quadril com 46 anos. Agora estou com um problema no joelho. É normal quando mexe no quadril dar esse problema e ter que colocar prótese de joelho? Essa eu posso responder? Alguém quer responder? Não, Pode, é contigo. Fica à vontade, João. Tá, essa é uma pergunta bem interessante, Marilúcia, porque o nosso corpo ele tem a capacidade, de forma até de sobrevivência, de chamar mais atenção para aqueles pontos e priorizar aqueles pontos que incomodam mais. Então, possivelmente, você operou aí o quadril primeiro, na época ele devia estar te incomodando muito, com certeza, porque você colocou a prótese, e resolvido este problema, o cérebro começa a perceber outros pontos de dor. É claro que aquela pessoa, como nós dissemos aqui mais cedo, né, que tem um desgaste em alguma articulação, ela termina sobrecarregando as outras, ou de um lado mais, ou do outro, poupando até aquele lado onde sente mais dor, e por isso que no joelho costuma dar mais dor no joelho contralateral, tá? Ou seja, naquele oposto ao lado onde foi colocada a prótese. Então, possivelmente, você já tinha um desgaste nesse joelho, mas não deveria ser nada muito importante. E aí, resolvida a questão do quadril, ele ficou mais saliente, né? Ficou mais perceptível. Perfeito. Eu tinha visto uma pergunta aqui que eu quero só dar uma introduçãozinha aqui, né? Uhum. A Rosana Coelho está perguntando assim, ó, como funciona a escolha da prótese? Por exemplo, híbrida, cimento, etc. Quais as melhores existentes hoje em dia no mercado? Então, eu acho que uma hora a gente vai ter que fazer uma live explicando esses detalhes Escolha do implante. né, a escolha do implante. Eu já tenho até no meu canal, Rosana, são 3 vídeos, tá? Que soma 47 minutos, que fala como que se escolhe o implante. Mas eu já vou te dar um norte aqui, que todos nós pensamos dessa maneira aí. A escolha do implante tem que ser pautada na durabilidade que ele tem nas publicações mundiais. Então, tu tem que ter um implante com uma boa durabilidade nas publicações mundiais, tá? Tem que o cirurgião ser treinado, saber utilizar aquele implante para extrair do implante a sua máxima durabilidade. Por exemplo, se eu dirigir um carro de Fórmula 1, eu não vou conseguir extrair o máximo de tempo desse carro, porque eu não sei dirigir o carro de Fórmula 1. Então, tu tem que saber utilizar aquele implante que tu vai escolher. E outro aspecto é que tu tem que ter um atendimento bom na tua cidade de quem representa esse implante. Por exemplo, digamos que na tua cidade tu tem uma concessionária Fiat e uma Volkswagen, mas tu não compra a Volkswagen porque eles atendem muito mal, eles não te dão suporte e a Fiat atende muito bem. Então, também existe esse aspecto. E a quarta seria, estou dando aqui algumas alternativas de como tu pode escolher o implante, né? E a quarta tu tem que ter disponível. Então, digamos assim, talvez um tipo de implante que seja muito bom não tenha no Brasil. Não é o caso. No Brasil tem quase todos os implantes, mas isso aí também pode acontecer, às vezes, não ter numa cidade. Então, digamos assim, a pessoa, o médico está lá numa cidade do interior e na cidade dele não tem determinado implante. Ou o atendimento que ele recebe naquela cidade é muito precário. Então, não é uma boa ideia utilizar esse implante. Então, é um conjunto de fatores, mas o que pauta, o número 1, na minha visão, é a durabilidade do implante nas publicações internacionais. Perfeito. Ótimo. Bacana. Perfeito. Vamos lá, vai mais perguntas. Outra? Claro. Tá, a Andréa Mascaro, ela pergunta: doutores, tem uma pergunta muito importante que gera muita confusão. Tenho artrose avançada e uns médicos falam que devo fazer atividade física e outros dizem que desgasta ainda mais. Devo ou não fazer? Bruno. A gente até já discutiu isso em outras lives, né? Até com uma colega fisioterapeuta, como fez com a gente. Na verdade, o músculo ele não é o vilão. O músculo é amigo da articulação. Então, eu acho que o trabalhar, eu acho que a visão de todos aqui, o trabalhar a musculatura num paciente que tem artrose é super importante por diferentes aspectos. Primeiro, que você trabalhando essa musculatura, você diminui a sobrecarga na tua articulação. Você faz com que aquele envelope muscular
ele seja, vamos dizer assim, ele vai amortecer um pouco o trauma naquela articulação. Por isso que às vezes ele incomoda, porque ele está tentando ali te dizer o seguinte: olha, eu estou sendo sobrecarregado, porque a tua articulação não está funcionando direito, tá? Um segundo aspecto do trabalhar essa musculatura, principalmente num pré-operatório, é porque a gente vê na prática que os pacientes que trabalham essa musculatura de forma consistente, de forma correta no pré-operatório, têm um resultado pós-operatório imediato, principalmente, depois se acaba se nivelando, mas imediato, de forma bastante interessante, que diz respeito à recuperação funcional. Então, na minha opinião, acho que todos aqui, a gente estimula o paciente a fazer um trabalho muscular, obviamente com um fisioterapeuta, com um professor de educação física que tenha a ciência do que está acontecendo ali, né? Mas a gente não tira aquilo ali. Mas eu estou fazendo, está me doendo. Então, olha só, tem que ser conversado outras possibilidades para estimular essa musculatura e não ter a sobrecarga. A gente lá, a gente até viu isso lá, né, Guzmão, lá na Biopen, tinha aquele Graviton, né? Eu tentei até fazer, acho que tu fez também. É como se fosse um elíptico, no qual o paciente, por exemplo, com artrose no quadril, artrose do joelho, consegue fazer um trabalho muscular sem peso da gravidade sobre a articulação. Então, ele trabalha a musculatura sem machucar a articulação. Então, existem subsídios, não só do ponto de vista de aparelhos, mas, às vezes, um trabalho muscular numa piscina, enfim, outros que podem ajudar a trabalhar essa musculatura sem traumatizar a articulação, que é o nosso objetivo, né? Eu já vou pegar o gancho... desculpa, João, vai lá. Não, pode falar, Davi. Não, fala tu. Eu já ia falar mais uma pergunta aqui que é interessante, que tem um gancho aí com o Bruno. Tá, eu costumo até indicar bastante aí, e que é fácil e de acesso mais simples, né, para a grande maioria das pessoas, que é uma bicicleta, talvez a bicicleta ergométrica. Ela é muito tranquila, né, e ela é muito amiga do quadril. Eu acho que facilita bastante aí o dia a dia, que é algo que pode ser feito. Acho também a musculação, é lógico, né? Tem que ter aquela orientação em relação a quais são os exercícios que devem ser evitados, como qualquer outra modalidade física. Determinados movimentos não são indicados, mas a musculação ela é muito amiga do quadril também. Então são medidas que a pessoa ela pode fazer, né? Isso que o Bruno falou é perfeito, né? O músculo não é o seu inimigo, né? Pelo contrário, a gente percebe, olha só, quem está nos ouvindo, é ou não é verdade? Quem está em casa parado, as dores aumentam ou diminuem, né? Então, se você começa a perder o condicionamento físico... Boa. Só desculpa. Perfeito. Coloquem nos comentários. A pandemia aumentou a dor ou diminuiu a dor já que está parado? Segue aí, João. É isso aí. Sim, porque se você perde aquele condicionamento físico, você deixa de produzir endorfina que vem com a atividade física, toda aquela sensação de prazer. Olha que maravilha que é você poder tomar um sol, aquilo que nós falamos, né? Aquelas coisas simples da vida, você acordar, tomar um sol, falar, poxa, hoje eu vou fazer uma caminhada que seja, hoje eu vou fazer uma atividade física, vou respirar um ar puro e ser cerceado disso, né? E ficar enclausurado. Como que as dores pioram, como que a cabeça ela começa a funcionar pior, o lado psicológico, aí você vê como que o emocional interfere na dor, como que o sono algumas vezes começa a ficar muito ruim, e aí você não dorme bem, no outro dia você tá estressado, tá cansado, quer movimentar o corpo, não consegue fortalecer, as dores vão piorando, né? Então isso que o Bruno falou, acho que foi lindo, foi perfeito. Perfeito. Eu quero pegar esse gancho que o João já deu aí, falou da bicicleta, e aqui a Nayara Antunes pergunta: paciente de 34 anos foi submetido à prótese total do quadril após uma queda de bicicleta. Um ano após cirurgia, pode fazer ciclismo? Então, assim, Nayara, não é à toa que na capinha do vídeo eu coloquei uma pessoa andando de bicicleta ali. Porque, assim, a bicicleta, ela é extremamente amiga do quadril, né? É isso aí. Então, assim, por quê? Porque a bicicleta, tu tem o movimento do quadril sem impacto e diminui a pressão no quadril, porque parte do peso está sendo sustentado pelo selim. Então, a bicicleta é uma atividade muito positiva para quem tem prótese do quadril, com uma ressalva: não cair e não ser atropelado, né, pessoal? Essa ressalva aí vale para qualquer pessoa, entendeu? Vale para qualquer pessoa. Então, Desculpa, Davi. Vai lá, fala. Eu até sugiro aos pacientes, é claro, né, com o tempo aí que você chegou no nível de prótese de quadril e que já está com o quadril esquecido, né, que é o forgotten hip, que o Davi sempre fala,
Mas eu sugiro que faça o bike fit para aqueles que podem fazer, né, o bike fit. Comece com a mountain bike, deixando o selim mais elevado, o guidão de forma que não flexione tanto o quadril para frente, para depois, com o tempo que for evoluindo, esse for o gosto da pessoa, até chegar na speed, né? Mas normalmente eu começo com a mountain bike, bike fit, tudo, e vai evoluindo, né? Mas vai progredindo, mas a speed não seria, obviamente, uma contraindicação, né? Apenas de forma imediata, né? Perfeito. Que mais de pergunta aí, John? Tem mais aqui. A questão das doenças, nós vamos ter que fazer um vídeo falando sobre as doenças da infância. Tem que anotar isso daí. Eu vou anotar. Tem que falar uma coisa que foi recorrente. Olha aqui, eu quero mandar um abraço, se vocês me permitirem, para uma pessoa muito querida, uma paciente minha daqui de Minas Gerais, a Sandra Elias. Grande presença, Sandra. Muito obrigado por estar aí nos ouvindo. Você é muito querida, uma lutadora, uma pessoa que colocou à prova tudo isso daqui que nós falamos, a pessoa que não teve medo, uma pessoa jovem, ela precisou fazer a prótese de quadril. Um abraço. Né? É isso aí, um abraço a todos nós aí, Sandra. Parabéns pela vida nova, pô. É isso aí. Uma pessoa muito querida, muito Sandra, boa. Um abraço do meu quadril. Bacana. Tem uma outra aqui, vai visitar o Bruno aí, no Rio, viu, Bruno? Legal. Roselane Oliveira, tá? Ela vai aí te procurar, tá querendo aí te Só encontrar. lembrando que a gente tem que voltar daquela pergunta do início que a gente falou da prótese pós-osteomielite, hein? Essa daí também, Inácio. É mesmo, a gente podia voltar nessa daí logo, né? A gente comentou que ia voltar. Já estamos quase a 2 horas aqui. Vamos falar nela, então, vou fazer a pergunta. A Lucineide Oliveira Lima. Doutor Davi, poderia falar sobre prótese de quadril causado por sequela de osteomielite? Se é possível fazer... Tenho 56 anos, sou de Maceió e tenho interesse em ir ao seu consultório após a pandemia. Então, assim, a prótese do quadril após a osteomielite, ela é possível, tá? Eu já tive um paciente, inclusive, que teve uma doença muito grave, que ele teve uma osteomielite generalizada, ombro, pelve e articulação do quadril. Eu até não lembro agora o nome da doença específica, mas é uma doença grave que cursa com vários focos de osteomielite no corpo. Então é o seguinte, é possível fazer a prótese quadril após ter tido osteomielite, tá? Agora, é muito importante saber aonde que essa osteomielite está e se ela está curada, tá? Por quê? A osteomielite, ela é uma doença que ela se esconde muito facilmente. Então, às vezes, a bactéria fica adormecida num cantinho do osso e ela fica adormecida e não está provocando sintomas e não está provocando lesão nenhuma no osso, ela está ali adormecida naquele osso. E aí faz algum tipo de cirurgia, como por exemplo uma prótese quadril, e aquela bactéria contamina o implante e causa uma outra infecção. Então, nesses casos, é muito importante a gente saber qual é a bactéria que causou a osteomielite. É muito importante a gente ter um infectologista que nos ajude a saber se está no momento frio, ou seja, se a infecção está controlada, tá? Às vezes, a gente não tem a bactéria, às vezes a gente até tem que tentar fazer uma biópsia daquele osso, se ele tiver um aspecto diferente nos exames de imagem, para ver se existe alguma bactéria ativa ali naquele ponto. E muitas vezes, no meu ponto de vista, é importante utilizar uma técnica que te permita levar uma dose alta de antibiótico local para minimizar o risco de ocorrer uma infecção no caso de fazer uma prótese. Como, por exemplo, no caso do fêmur, né, utilizar um implante cimentado com doses mais altas de antibiótico misturados dentro do cimento. E eu ainda faria uma precaução maior do ponto de vista imunológico para o paciente. Melhorar ao máximo a imunidade do paciente no quesito metabólico antes de realizar a cirurgia, tendo todo a liberação de um infecto de confiança, que aqui em Porto Alegre tem o meu colega de confiança, melhorar a imunidade do paciente ao máximo, ter certeza qual é o tipo de bactéria e aí fazer o planejamento direitinho e fazer a cirurgia. Eu falo isso com alguma ressalva, então eu falei que é possível, mas com alguma ressalva. Se essa infecção às vezes está no canal femoral,
está no local exato onde a prótese vai ser colocada, isso pode ter uma chance maior da infecção retornar. Se a osteomielite, a infecção, ela estava dentro da articulação e está na cabeça do fêmur, que é num pedaço que vai ser removido, tem menos chance da infecção voltar. Então, assim, respondendo de uma forma clara, é possível fazer a cirurgia, é uma cirurgia que tem mais risco da infecção voltar, tem que ser bem planejada, para que tudo dando bem certinho, pronto. Aí vai adiante, aí vida nova. Então é possível sim, mas tem vários cuidados a mais que devem ser levados em consideração. Perfeito. Só complementando aí, Guzmão, mas mais do ponto de vista técnico, para ela a resposta está perfeita. Mas mais entre a gente aqui, do ponto de vista técnico, você comentou a questão também da preferência, num caso desse, a usar uma haste cimentada, podendo levar cimento, e até pela facilidade de uma eventual troca, se tiver que reabordar. Mas outra coisa interessante, duas coisas, na verdade. Uma interessante que é uma indicação recente que eu comecei a observar. Se a anatomia e a biomecânica for favorável, eu acho que um paciente relativamente jovem, abaixo de 65 aí, é uma boa indicação para mini haste, para haste metafisária. Ah, se tiver contaminado o canal, claro. Você invade menos o canal. Ótimo adendo que está fazendo aí, Inácio. Acho que você invade menos o canal, ela é menos agressiva e, eventualmente, se tiver que reabordar também, você consegue colocar uma prótese primária depois, igual, né? Ou cimentada ou não depois. Então... E a outra coisa é que, em alguns casos, que eu acho que a chance de... Os fatores, os indícios de que pode evoluir mal são muito grandes. Eu, pessoalmente, em alguns pacientes eu já propus isso, eu faço a prótese primária em 2 tempos, vamos dizer. Eu faço uma primeira cirurgia só para abordar, faço a osteotomia, coleto o material e coloco um espaçador. Depois que os exames vierem normalizados, eu coloco a prótese primária. Eu acho que é um excesso de precaução. Eu quero aproveitar aqui e dar um salve, que nem o João me mandou o salve, eu quero dar um salve aqui para Cristina Amado. Tá dizendo, doutor Davi, adorei a videoconsulta. Obrigado pelas explicações e segurança que transmite. Não vejo a hora de acabar essa pandemia para realizar a próxima Total do Quadril com você. Vocês 4 são demais. Um grande abraço para Cristina aí, ó. Parabéns, lembrando Cristina. aí, ó. Lembrando pessoal que todos nós estamos nesse momento realizando as videoconsultas, telemedicina, videochamada, né? Eu até vi aqui uma paciente que deu um salve aqui, ó, Isabel Tereza Rodrigues Vaz, boa noite de Portugal. Vejam só, uma pessoa de Portugal pode fazer uma consulta por telemedicina. Para cá, sim. É incrível isso, né? Eu recebi semana passada a ligação dos Estados Unidos, para a pessoa morando lá, querendo fazer videoconsulta. Então, é importante que as pessoas percebam isso, né? O quanto ela está sendo útil nesse momento e que, se Deus quiser, se depois encampar, seja útil para sempre aí, vamos ver. Verdade. Alguma outra pergunta aí, John? Eu posso uma bem pontual aqui, foi da Rosana, foi em cima do que eu falei, só complementar aqui o raciocínio para ela. A Rosana Coelho, ela pergunta, doutor João, só consigo dormir de barriga para cima, de lado nem pensar, subir escada flexionando também está impossível, e fazer bike ergométrica, meu Deus, hidroginástica, será? Ela pergunta. Rosana, no seu caso, pelo que você descreve, parece ser um quadro que tem talvez um desgaste maior, possivelmente um desgaste maior e já tem uma dor, né, que ela está no nível muito elevado, e eu não indicaria hidroginástica, eu indicaria hidroterapia. Procure aí na sua região se vocês dispõem desse tipo de tratamento que tem resultados fantásticos, tá? Então, pacientes que já têm grau muito avançado de desgaste no quadril e outras articulações, ele faz esse tratamento na piscina acompanhado do fisioterapeuta. Então é diferente da fisioterapia em solo, ele é feito na água, com a água termalizada, ela tem a temperatura certinha e ganha muita mobilidade, tá? Além de tratar a dor. Então procure isso aí, hidroterapia. Ó, tem uma pergunta aqui que a gente não pode deixar de responder, porque eu vi, eu não sei se foi a mesma pessoa que fez essa pergunta, ou se são 2 pessoas diferentes, porque eu não estou achando a outra aqui. Então, a Carla de Melo Carvalho não, são 2 pessoas, são 2 pessoas. A Carla de Melo Carvalho pergunta, gostaria muito de saber se o paciente que faz prótese tem alguma contraindicação de engravidar. Então, assim, ó, Carla, não existe contraindicação de gravidez, tá? No meu ponto de vista, tem um detalhe especial para pacientes que vão ter filhos, esse é o meu ponto de vista, que nenhuma sociedade apoia completamente,
tá? Que é o meu ponto de vista, é o seguinte: em pacientes em idade reprodutiva, mulheres em idade reprodutiva, eu acho que não deve ter o componente cromo-cobalto no implante, essa é uma opinião pessoal minha, tá? Então eu queria deixar a tranquilidade para Carla. Eu fiz um vídeo sobre gestação e prótese do quadril. Eu botei o link nos comentários, Carla. Foi a Carla, a outra pessoa é uma sigla, por isso que eu não lembro o nome. Então dá uma conferida lá. Então não tem problema em engravidar. Inclusive, todos nós aqui já tivemos pacientes do sexo feminino que tiveram filhos, né? Então não é problema a gravidez. Ou até o contrário, né? Me recordo muito bem de um paciente que me marcou que era exatamente isso, uma pessoa muito jovem, em torno de 30 anos de idade, casada já há algum tempo, sem nenhum problema do ponto de vista da fertilidade para engravidar e cesseando aí o sonho da maternidade que toda mulher tem, né? E em relação ao medo, né, de se fazer a cirurgia. E ela fez a cirurgia, foi bem sucedida, conseguiu cumprir todos os planos aí e teve aí, né, o que ela tanto sonhava, né? Então não é um problema. Perfeito. Vamos olhar aqui as perguntas. Aqui a Valquíria pergunta assim: boa noite, tenho pinos na bacia há 47 anos, vou ter que fazer a cirurgia, vai ser fácil a retirada? Então assim, ó, Valquíria, em geral, quando existem materiais metálicos, tanto na bacia quanto no fêmur, em geral, eles podem ser necessário a retirada, tá? Depende do local onde eles estão. Se eles não vão atrapalhar a colocação da prótese, não tem necessidade de ser retirado de forma absoluta, mas se eles atrapalharem a colocação, eles precisam ser retirados. E eles podem ser difíceis de remover, tá? Especialmente há tanto tempo, que às vezes até o encaixezinho do parafuso é um encaixezinho mais antigo, que não se usa mais, então pode existir uma dificuldade. E Então, o osso cresce ao redor, né? o osso cresce ao redor, ele tapa a partezinha do parafuso que encaixa a chave. Então, assim, ó, um alerta aqui para qualquer pessoa que tenha material metálico. O planejamento da cirurgia para quem tem qualquer implante metálico no quadril para fazer a prótese deve ser um planejamento que deve ser levado em consideração a estratégia de remoção desse material de síntese. Às vezes necessita pedir um drill especial, que é uma maquininha para cortar o parafuso. Às vezes tem que ter uma chave especial que tem que ser encomendada. Então é muito importante o planejamento da cirurgia para quem tem material prévio. E outro ponto que, infelizmente, mas é fato, é importante a pessoa saber, qualquer pessoa com uma cirurgia com implante prévio no quadril aumenta um pouco a chance de infecção. Então também tem que se ter um cuidado redobrado no quesito da infecção. Eu tenho uma rotina, quando tiro o implante, eu mando para cultura, para ver se cresce alguma bactériazinha naquele parafusinho que saiu dali, para saber se nos dá alguma informação, ou também passa numa gase, eu ponho no meio da cultura, para a gente saber se tem alguma bactéria ali que estava escondida, né? Como eu falei. Uhum. Então pode ser difícil mesmo. E muitas vezes pode ser feito também cirurgia em 2 tempos, né, Guzmão? Às vezes tem que ser feita uma cirurgia para retirar o material e outra cirurgia para colocação de prótese. Conforme a localização, às vezes é mais seguro tu retirar o implante antes e depois... Principalmente sequela de fratura acetável. A gente já pegou uns casos que nós tivemos que fazer em 2 tempos. Principalmente com aquelas placas antigas, ossificação ao redor da coluna posterior, dificuldade. É complicado. Pode ser bem difícil mesmo. Uhum. Posso fazer aqui uma última pergunta? Pode, última. Essa é pro Bruno. Porque minha bateria está acabando. E você vai ter que estudar hoje, né, Brunão? Vai ter que dar aula, de né? pegar meu filho aí. É isso aí. Brunão, essa é para você, então, para a gente fechar a chave de ouro. Andréa Mascaro. Boa noite, doutores. Quem possui otopelvis, é possível fazer a prótese? É mais arriscado? A otopelvis primária, não relacionada à prótese. Na verdade, eu entendi dessa forma, Bruno. Primária. Na verdade, é uma indicação, entendeu? A gente tem uma técnica específica, dependendo do tamanho da otopelvis, né? Da profundidade, quando essa cabeça entra, existe uma classificação até para isso.
É uma cirurgia que eu, particularmente, gosto até de fazer, porque você muitas vezes tem que usar o enxerto, a cabeça como enxerto, para trazer essa prótese para fora, né, para o centro de rotação normal. Então, é uma cirurgia totalmente viável, não vejo nenhum problema para isso. Muitas vezes tem que ter umas técnicas que a gente não consegue luxar o quadril, tem que fazer o que a gente chama de ossotomia in situ. Então, quer dizer, tem detalhes técnicos específicos para cada tipo de ortopélvica, dependendo da classificação, mas é uma cirurgia totalmente viável. Não vejo nenhum problema, não. Ótimo. Davi, olha lá no quiz que você fez, olha lá as respostas. Me ajuda aí, João. Olha lá, a maioria que falou que aumentou, viu? A dor aumentou. Ganhou peso. O músculo não vários é o vilão. falaram. Ó, o músculo não é o vilão. Lembre-se sempre disso. Aumentou. A grande maioria. O músculo está apenas te dizendo que tem algo errado. É teu amigo. Trate bem dele. Perfeito. Bom, pessoal, vamos encerrar? Vamos encerrar, que minha bateria demora pouco aqui. Então, pessoal, agradecemos muito. Vamos se apresentar de novo e dizer aonde que o pessoal consegue achar a gente, se quiser continuar esse bate-papo de forma individual e ouvir o seu problema. Doutor Inácio, onde que você se encontra? Inácio Ventura, em Brasília, me acha fácil aí na internet, no meu site, inacioventura.com.br. Lá tem todo o acesso para o eventual teleconsulta que você deseje. Nas redes sociais, Dr. Inácio Ventura, e o meu canal do YouTube, Dr. Inácio Ventura Quadril e Joelho, também com os vídeos lá. Vou fazer já um jabá aqui, a gente falou novamente de telemedicina aqui. Essa semana eu vou colocar um vídeo lá mostrando para vocês que além da telemedicina, a telereabilitação funciona tão bem ou melhor do que a reabilitação presencial com o fisioterapeuta. Legal. Muito bom. Olá, João. João Lopo, Belo Horizonte, Minas Gerais. Para me encontrar é muito fácil também, é só acessar o site. O site é o meu nome, joaolopo.com, não tem o BR. Um grande abraço a todos aí, muito obrigado. E aí, Brunão? Bruno Rabelo, Rio de Janeiro. Me acham também no meu site, Bruno Rabelo, também nas redes sociais e no YouTube também. E agradecer a todos. Foi meio assim que essa live de hoje foi criada agora, né? Agora, durante o dia. E eu acho que o pessoal, né, gostou muito pelas perguntas aí. A aceitação foi muito ampla. Agradecer a todos. Um grande beijo. Aproveitem. Agora vamos chamar o doutor Davi Guzmão, por favor, se apresente. Pessoal, eu sou Davi Guzmão, vocês me encontram em Porto Alegre e São Paulo e na internet em todos os canais, daviguzmão.com no site, no Instagram, no Facebook, e também estamos tendo aí as consultas por telemedicina, que está tendo um retorno muito positivo por parte dos pacientes. É impressionante como o pessoal está gostando muito dessa modalidade. E convido a todos aqui para que na próxima terça-feira a gente volte a conversar. Não sabemos ainda qual que vai ser o tema, mas quadril será envolvido. A gente promete. Vai ter relação com quadril. Certo, pessoal? Agradeço muito a todos vocês que estiveram nos assistindo e parabéns pelo nível das perguntas, que vocês foram excelentes aí. Boa noite, então. Grande beijo. Tchau, tchau. Boa noite, Grande abraço. Obrigado e até a próxima.